Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio, a mais uma gravação desse estudo divino, maravilhoso que estamos fazendo eu e Gabi, do livro Um Curso em Milagres. Mais uma vez é uma honra estar aqui, estou muito grata. Hoje está sendo um dia bastante especial e que bom poder tocar esse conhecimento desse livro no dia de hoje junto com vocês. Tô aqui com a Gabi. Bem-vinda, Gabi, maravilhosa. Obrigada, Day. Obrigada a todo mundo que está aqui junto com a gente, ouvindo esses podcasts. Hoje a gente vai começar o capítulo 3. Uhul! Então, estamos na primeira sessão do capítulo 3. Para quem tem o livro, está na página 38. A gente vai começar a percepção inocente, que é o nome do capítulo. E a primeira sessão é expiação sem sacrifício. Então, Ai, que vamos. linda! Eu não tinha visto ainda que é a percepção inocente. Amei. Sim. Ai, é muito especial essa sessão, esse capítulo, então tô bem empolgada de a gente ler juntos ele. Então, antes da gente começar, vamos fazer um alinhamento. Pode ir fechando os olhos, vai tirando um momento aí onde você tá, respirando fundo. Se conecta com seu coração. Vai se abrindo para receber o que a gente veio receber aqui agora. Fique disponível para entregar pensamentos que você pode ter, de preocupações no momento presente, qualquer coisa que pode estar na frente. Usa esse momento para se esvaziar, para entregar qualquer julgamento que você pode ter também, de ideias do que a gente pode vir falar aqui, né? Pré-ideias que já surgem na mente. Vamos entregando tudo para que a gente possa estar aberto a receber. Aos pouquinhos, pode ir retornando. E vamos começar. Expiação sem sacrifício. Um outro ponto tem que ser perfeitamente claro antes que qualquer medo residual ainda associado aos milagres possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um de seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entraram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declaram como indigno de seu filho? Bom, então, essa sessão ele vai começar a falar sobre as ideias de sacrifício, que a gente já conversou um pouquinho, né? Então ele vai começar a introduzir a perspectiva dele disso, e inclusive da crucificação de Cristo, né? De como que o ego enxergou toda a caminhada de Cristo, né? Aqui na Terra. Então, muita coisa a gente acessa e acessa muito com o nosso coração, mas tem muita coisa que a gente não entende claramente, e muita coisa a gente colocou muita camada de ego na frente para que se encaixasse justamente nas ideias que o próprio ego cultua nesse mundo, que é o mundo do ego, né? E a crucificação ela é uma dessas ideias.
que permeia muitas religiões, né? A gente tem no cristianismo a ideia do sacrifício através da crucificação, mas a gente tem outras religiões também. Então ele vai começar a trazer para a gente uma perspectiva um pouco diferente. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referências de medo a justificá-lo. Eu li errado, né? É de modo só, a única coisa. Ah, tá. De modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas estão sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz: "Isso fere mais a mim do que a ti", e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso Pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados, que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido porque tu fostes mau. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Gente. Não, pode falar, pode falar. Eu sinto que aqui ele é bem direto, né, gente? Eu sinto que ele coloca de uma maneira bem didática já a ideia, né? Do porquê que isso é contraditório com a ideia de um Deus benigno, né? Como que isso realmente não faz sentido no sistema de pensamento de amor, né? Faz sentido no sistema de pensamento do ego. A punição, o ataque, né? Vão ter sessões que a gente vai falar sobre ataque e defesa, que são ideias muito presentes no ego, e ele fala, né, que a melhor defesa, como sempre, não é atacar a posição do outro, mas ao invés disso proteger a verdade, né, porque só a verdade é incorruptível. Então, se a gente está do lado da verdade, a gente não precisa de defesas, né? Mas o ego, ele faz todo esse jogo para nos manter nesse processo de culpa, sentir que a gente vai ser perseguido porque a gente foi mal, né? Que é a própria ideia da crucificação, então de que alguém foi sacrificado por conta disso. Então, eu sinto que é um processo muito profundo, assim, porque cura a forma como a gente se relaciona com Deus mesmo, a forma como a gente se relaciona com o nosso processo espiritual, com o nosso caminhar espiritual, onde a gente entende que a gente vai ser punido ou não, como que a gente pode realmente crescer, entre aspas, espiritualmente, né? A gente tem muito dessa ideia por conta do próprio cristianismo, mas também de outras crenças, de que a punição ela vai vir junto, de que o sacrifício está dentro do processo natural, né? Sim, eu não sinto de falar porque eu sinto que tem uma continuação aqui, né? Provavelmente a primeira coisa que ele tá fazendo é já abrir. Ó, não é sobre isso. Não é isso. Já começa meio que desfazer a ideia, mas que gera. Eu já tenho uma pré-noção, bem pré mesmo, porque você, Gabi, conversou com a gente sobre isso. Então eu tenho meio que uma noção do conceito aqui que vai ser trazido, mas para quem está entrando em contato pela primeira vez, provavelmente vai pensar, tá, mas então por que que aconteceu da forma que aconteceu? E, enfim, esses porquês, mas eu sinto que talvez o próprio discorrer aqui
da leitura vai esclarecendo mais, né? Sim, sim. Eu sinto que sim também. Então vamos seguindo. A declaração: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. O passado mal nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus defeitos maus contra ti. É provável que os guardastes contra mim? Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu o desejas. Uau, hein? Sim. Gente. É isso, eu sinto que ele vai levando a gente cada vez mais profundo nessa ideia. Eu sinto da gente continuar a leitura. Lembrando que toda vez que ele fala eu, na perspectiva aqui do livro, é Jesus, né? A voz de Cristo, digamos assim, falando com a gente. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo, e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar, e isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Sim, gente. Ok. Bom, aqui ele já traz uma das ideias. Eu sinto que ele está descrevendo bem claramente, né? Eu acho que ele está trazendo de maneira bem clara quanto que é insana essa ideia que a gente acredita de maneira em geral. Aqui ele está circundando a ideia da crucificação, mas ele também está trazendo outras cenas bíblicas, né? Onde Deus é vingativo, onde Deus pune os seus filhos, né? E esse medo que a gente tem, que é onde Deus guarda os defeitos, né? Dos seus filhos para depois contra-atacá-los, puni-los, né? E que se a gente for muito honesto, esse é o processo que a gente faz. Por isso que ele fala que isso, na verdade, é uma projeção. É a gente que tem esse costume de guardar os erros dos nossos irmãos, guardar ali na caixinha do ressentimento, e daí depois atacar de volta e sentir, não, eu tô muito certo, porque olha o que fulano fez, né? Que tem até uma frase do Sam, acho que foi numa lição hoje mesmo, né? Acho que é a lição 21, que ele fala que existe uma crença de que a gente acredita que existem certos ataques que são mais legitimados do que outros, né? Então essa ideia de que, dependendo do que a pessoa fizer, é legítimo atacar de volta. E a gente tem isso muito na mente, assim. É difícil, porque a gente acredita muito nessa ideia. E eu sei que o ego levanta ideias do tipo, mas se eu não atacar de volta, se eu não me defender, o que vai ser de mim, né? Essa pessoa fez essa coisa horrível contra mim. Então, a gente realmente acredita muito nessas ideias. E parece que é a gente ficando realmente sem defesas, parece ideias de injustiça.
Mas no fundo, se a gente for olhar de maneira assim clara o que que ele tá falando aqui, como ele tá colocando ideias de vingança, né? Então, até quando a gente está sentindo que a gente está só revidando, no fundo a gente está fazendo uma vingança, né? Uhum. E para um curso de milagres, em vários momentos ele vai levar a gente para esse processo do perdão verdadeiro, que não é esse perdão de reconhecer e depois perdoar, mas é de enxergar que aquilo nunca aconteceu. E isso é num lugar, gente, assim, muito profundo interno, porque a gente pode estar sentindo aquilo, e a gente já falou isso várias vezes, não é pra gente negar o que a gente está sentindo, mas a liberação, ela vem de quando a gente consegue enxergar profundamente que aquilo realmente nunca aconteceu. Mas aí a gente tem que acionar um lugar interno de perdão verdadeiro, assim, de realmente enxergar a irrealidade daquela situação. E em muitos momentos a gente não vai conseguir, em outros a gente vai conseguir. É um exercício. Mas enquanto a gente continuar justificando o que a gente está sentindo, do tipo, ai, mas ele pisou no meu pé primeiro, mas ele fez isso primeiro, mas isso e aquilo, a gente vai continuar perpetuando essas ideias de ataque, porque elas são projeções. Tudo que a gente está percebendo no outro, no fundo, que nem ele trouxe, é nosso. Então é um conflito que eu tenho na minha mente, eu estou projetando em alguém na minha frente. E esse amiguinho vai sair e vai surgir uma outra pessoa, e você vai ter de novo a mesma questão, o mesmo problema. Por isso que é um processo muito da gente dar espaço para trás e de soltar essas defesas do ego, porque são defesas do ego, de atacar, de se defender e ir em direção a essa visão de Cristo, né? Onde a gente encontra esse perdão verdadeiro, porque se eu encontro o perdão no outro, né? Se eu consigo ver a irrealidade das coisas, se eu consigo enxergar a minha sombra no outro, eu também consigo fazer isso para mim, né? E daí eu consigo ficar em paz comigo mesma. A partir do momento que eu tô ali perseguindo alguém, né, que nem ele falou, né, a ideia de que Deus perseguiu o seu filho, então eu serei perseguido. Então, se eu persigo alguém por alguma coisa que a pessoa fez, eu vou estar me perseguindo também. Vai ser Uhum. a mesma medida, né? É aquela frase da Bíblia, né? Na mesma medida que for julgar, ele será julgado. E a gente interpreta muito nesse lugar de, eu vou chegar num tribunal lá no céu e vai vir um anjo e vai pegar lá a medida que eu usei e vai me medir também. Não, é um processo interno. À medida que a gente julga alguém, automaticamente a gente já está sendo julgado na mesma medida por nós mesmos. É muito profundo, Gabi. É muito profundo. Eu tô refletindo aqui essa ideia da irrealidade do feito, né? Que eu não sei se é possível chegar nesse lugar verdadeiramente para um aspecto só, para uma situação só. Que me veio aqui, assim, verdadeiramente, né? O perdão real, a expiação real daquela situação. Porque para eu entender que aquilo não é real, por isso as lições, né? Tipo, eu preciso também, em algum nível, entender que nada disso aqui é real, né? Tipo, nada. Uhum. E isso aqui é uma experiência, uma ficção científica que a gente Uhum. está experimentando. E, ok, já sabemos racionalmente. E aí o trabalho é isso que a Gabi falou, de dar um passo para trás, e um passo para trás, e um passo para trás, até poder experienciar essa verdade. Até poder sentir a confirmação dessa verdade num nível mais profundo do nosso ser. E aí é absoluto. Porque se isso aqui não é real, aquilo também não é real, aquilo outro também não é real. E que talvez caminha junto com a ideia de que a gente é um, de que a gente é o Filho de Deus juntos. Porque, trazendo, é uma lógica, né? Se eu sou um com todos, qualquer projeção, qualquer julgamento, qualquer ataque, qualquer coisa que eu faça, eu tô fazendo comigo, porque eu sou. E a minha percepção hoje é isso, né? Nós somos como que pontos de vista de uma mesma consciência. E é muito. É claro que quanto mais desafiadora é a situação que a gente atravessa, mais desafiador é encontrar essa paz, dessa consciência. Mas é isso, e talvez quanto mais separado a gente se enxergue, mais desafiadoras vão ser as situações. Quanto maior é o senso de separação, mais o outro é distante. Tipo, não, não é possível que eu seja capaz de fazer isso que esse outro tá fazendo, esse outro. E é isso. E a gente vai confirmando na forma essa ideia de que eu sou eu,
O outro é o outro. E eu tô falando com paz de estar compreendendo minimamente o que eu tô falando, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto é meio, sabe, é bugante. É bugante para nossa mente a gente realmente conceber essa ideia de que somos todos um. Na prática, incorporar isso real, assim, olhar para fora, olhar para a guerra, olhar para o irmão que tá fazendo loucuras e falar: "Uau, essa é uma parte de mim". Uma Ainda parte da minha mente. é uma parte da minha mente, é Sim, um aspecto, né? E que ainda tá separado, ainda tá no medo, ainda tá vibrando de um jeito X, Y, mas ainda não tá separado de mim. Tudo isso que eu tô testemunhando não tá separado de mim. Profundo. sim, né? Assim, é muito profundo, né? Eu sinto que a prática disso é a chave, né? A experiência é a chave pra gente acessar isso mesmo. Mas eu sinto que essa pequena experiência, ela pode surgir não só de uma grande experiência espiritual, mas a partir do momento que a gente entra em contato com isso, né? E que a gente até se coloca disponível para ser convencida. Sabe que essa era uma oração que eu via às vezes as pessoas no retiro de um curso de milagre fazendo, que o meu ego falava, nossa, que absurdo essa oração. Que era tipo assim, Jesus, eu não acredito nisso, me convence que isso é verdade. Me convence. Eu ficava assim, me convence, tipo, Jesus é incrível, maravilhoso, eu que tenho que fazer o trabalho. E daí uma amada uma vez me explicou, né? Ela tava dando retiro e eu fui conversar com ela. E ela falou assim: não, Gabi, ele quer que você veja o que ele vê. Então, ele tá super disponível. Você só precisa se colocar disponível para ser convencida de que isso é verdade. E se você pedir isso de verdade e tiver essa abertura na mente, ele vai te convencer numa experiência. Então, eu sinto que é muito a gente ser verdadeiro com o nosso treino. Isso aqui ainda tá longe para mim. Eu não consigo ver o fulaninho fazendo tal coisa ali com o ciclano e achar que tá tudo bem, que ele não fez nada, que eu tô super em paz com isso. Eu não consigo ainda fazer isso, eu acredito que isso é muito real. Então, me mostra, né? Me mostra que isso é real, me convence de que isso é um reflexo da minha mente. E eu sinto que é um pouco esse processo, sabe? Eu sinto que é mais fácil, pelo menos na minha experiência pessoal, quando eu acesso esse lugar, quando eu percebo que o que tá me incomodando ali naquela situação e eu consigo dar espaço para trás é algo que lá no fundo eu tô carregando dentro de mim e que tá realmente sendo projetado. E eu já tive essa experiência de às vezes topar esse treino e olhar e falar assim, nossa, mas isso tá em mim, sabe? Isso que eu tô vendo tá em mim. E não só no lugar de, a pessoa foi egoísta e eu fiquei brava porque eu sou egoísta. Também existe essa maneira simples, né? Mas às vezes é num lugar até diferente. Eu já lembro de situações em que eu me senti abandonada por alguém. E na verdade não era isso. Era que eu tava querendo dar muita realidade para a ideia de que aquela pessoa estaria comigo e me salvaria. Quando eu senti que, depois quando eu fui olhar muito assim para minha mente, era Jesus mesmo falando assim, Gabriela, não é ninguém que vai te salvar. Não tem ninguém aqui no mundo, sabe? É comigo. E esse lugar da disponibilidade de você entrar em oração e enxergar o que tá ali, não enxergar aquele irmão te abandonando, aquela pessoa fazendo alguma coisa contra você, e realmente olhar a lição que tem por trás daquilo, né? É esse processo do perdão verdadeiro, porque a gente entende que os nossos irmãos estão servindo a gente a todo instante para que a gente veja aquilo que a gente precisa ver, para que a gente cure aquilo que a gente precisa curar. Outro dia eu tava vendo, era uma live também de uma professora de um curso de milagres que ela fala sobre Judas. E tem sessão que Jesus vai falar sobre Judas também aqui, né? E sobre a ideia de traição que tem na mente. E aí ela tava ressaltando que no The Chosen, a primeira frase que Jesus fala para Judas é, eu acho que é algo no sentido de, tipo assim, tipo, bem-vindo, meu amigo, você está pronto para fazer coisas difíceis. Porque Jesus Sim, sabia que o roteiro já estava escrito. Ele sabia que aquele era o caminho dele. E ele precisava de um irmão para exercer aquele papel perfeito para ele, sabe? E é a gente encarar os nossos irmãos nesse lugar de eles estão encenando e às vezes com muito, às vezes tem muito mais amor nessas encenações e a gente não percebe, porque é muito difícil ser Judas. É sim, fácil ser Jesus, talvez, mas sim, ser Judas é muito difícil. E às vezes a gente vai encarar esses papéis na vida de pessoas. Claro, com os nossos equívocos, e claro que vai ser sempre ideias para serem levantadas na nossa mente também, mas o quanto que os nossos irmãos, quando encaram esses papéis, eles estão servindo muito amor pra gente.
Mesmo que num lugar muito inconsciente, eles estão servindo de espelho para a gente curar aquelas ideias. Que lindo, Gabi. Vamos recortar essa sua fala para a gente postar. É lindo demais. Eu sempre acreditei no meu coração nessa visão de Judas, assim, desde muito antes de entrar em contato com a primeira informação que comecei a ver fora sobre isso. Eu sempre senti algo no meu coração. E, e é isso, né? A gente também é preciso humildade para soltar o poder, a ideia de poder, tipo, eu sei a verdade, eu sei quem é certo e quem é errado. O que que a gente sabe? O que que a gente sabe? É preciso humildade para soltar o controle, sabe, das ideias de certo e errado, do julgamento no final das contas. Maravilhoso. Profundo. 5. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro, deitados lado a lado, simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados aos puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade, e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza. Sim. Aqui ele faz essa inversão, né? Das ideias que a gente tem do que é ser forte, do que é ser fraco, né? E o que o Cordeiro de Deus realmente significa, né? Que é no lugar da inocência divina. Jesus, ele é muito importante na nossa mente por conta disso, porque ele foi um símbolo espiritual que realmente aceitou a inocência verdadeira. Ele realmente se viu como não culpado, sabe? Ele realmente aceitou isso para nós. E aí nos restitui do nosso verdadeiro lugar. A gente subestima muito também o poder desses pensamentos na nossa mente, quanto que o poder da gente se achar equivocado, da gente se achar culpado, da gente se achar menos. A gente subestima muito o quanto que isso, na verdade, nos distancia de Deus. Porque a nossa natureza real, a nossa natureza verdadeira, é uma natureza de amor perfeito, de inocência perfeita. Então, toda vez que a gente se identifica com qualquer um desses adjetivos, né, e aí a gente fica encenando aqui através de cenas, de situações, os irmãos encenam pra gente, e a gente confirma no outro, e o outro confirma na gente. Toda vez que a gente está se identificando com esses adjetivos, a gente está se distanciando de Deus, a gente está se distanciando de quem a gente realmente é. E o que Jesus fez foi realmente aceitar plenamente isso na mente dele. Ele viu a inocência real, né, de quem ele era e também em todos os irmãos, né, em todas as pessoas que estavam ao redor dele. E aí sim que está a verdadeira proteção, né? Porque é uma proteção na mente, né? Isso não pode ser corrompido uma vez que a gente acessa. Que lindo. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é um cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolheram ver.
É muito preocupante. Pode seguir, pode seguir. Eu tô refletindo aqui, deixa eu só falar então, porque eu tô refletindo, gente do céu, as religiões, eu tô pensando assim no peso gigantesco, nas toneladas de peso mental que as religiões foram inserindo nessa ideia de sacrifício, nessa ideia de sofrimento, e do quão equivocado é isso, e do quão isso vai lá na raiz da raiz da raiz. Uau! Aí eu tô assim, eu tô tipo, eita. Uhum. Sim. E quanto que isso até norteia a nossa forma de viver aqui no mundo de É, muitas e muitas formas, né? é. Eu acho que uma das coisas assim mais revolucionárias, entre aspas, que eu descobri quando eu conheci um curso em Milagres foi essa ideia do sacrifício, sabe? De desfazer isso. E era interessante porque as pessoas que estudam o livro falam, né? Se é para acontecer, acontece sem resistência, é fácil. E no mundo é o contrário, é tipo assim, se é para acontecer, você dá o seu melhor, você se mata, você se destrói, você já recebeu 50 nãos e você continua. E é isso, é o sacrifício, né? A gente acredita que para ter alguma coisa boa na vida, seja o que for, a gente precisa sacrificar muito. E não é à toa que é construído dessa forma. Isso, e não quer dizer que se eu tô seguindo a aliança, eu não vou enfrentar resistências internas. Eu vou enfrentar as minhas resistências, eu vou ter coisas para olhar, que são, na verdade, aquilo que tá me impedindo, porque muitas Uhum. vezes o caminho tá aberto. Mas eu me impeço, eu fico ali, tipo assim, Jesus abriu lá o caminho, e eu fico, ah, não, Jesus, mas aqui é muito bonito esse caminho aqui com flores, eu quero ali aquele com pedra, que aquele ali vai ser mais legal. E aí Jesus fica um tempão lá tentando convencer a gente da nossa autoimagem, daquilo que a gente acha que merece, de tanto de coisa que a gente vai manifestando na frente para bloquear, mas não porque o caminho tá bloqueado, né? O caminho que ele quer que a gente siga vai ser o caminho mais óbvio, mais fácil. Né? Não quer dizer que a gente não vai se desenvolver, é até difícil, né, explicar isso, porque senão a gente às vezes É, vai muito pra uma utopia interna. Mas a gente sente, sabe? É aquele caminho que a gente tem um sim. E que muitas coisas parecem que começam a surgir na frente, apoiando, sabe? E se tem muito esforço, se tem muito sacrifício, se tem muito sofrimento, é um momento, às vezes, pra gente parar, dar um passo para trás e ter certeza: será que esse é realmente o caminho? Ou será que eu tô seguindo alguma ideia do ego? Será que no fundo eu não tô com medo aqui? Porque muitas vezes esses caminhos são caminhos de medo. Ah, eu tô fazendo isso porque eu tô com medo que tal coisa aconteça. Eu tô fazendo isso porque aham, milhões de pessoas falaram que esse era o único caminho, que senão vai ser o fim do mundo, isso e aquilo, sabe? A gente dá esse passo para trás e realmente se abrir para ouvir a guiança, porque o que ele promete pra gente é um caminho leve e feliz. Só que a gente tem que aceitar, né? é, Por isso que parte do processo é eu aceito que o caminho é leve e feliz, porque a gente não tem essa aceitação na mente. E a gente coloca coisas na frente pra se tornar um grande bloqueio, porque ainda a gente tá muito nisso daqui, na ideia do sacrifício, a gente tá muito entrucado. E é por isso que as religiões perpetuam toda essa ideia, que tá na nossa mente, né? Então a gente vai projetar em tudo que a gente vê. Você não precisa ser religioso para experienciar essas ideias. Você vai enfrentar sim, em todos os lugares. sim. E a ideia de fácil também, você falando, me veio isso assim, tipo, de maior resistência, menor resistência, né? Quando fala que é leve e feliz, a gente também tem uma ideia talvez equivocada do que é fácil. Tipo, fácil é aquilo que eu vou simplesmente ficar quietinha aqui, ó, e o caminho vai caminhar para mim, sabe? Às vezes a gente e foi como você falou, quantas e quantas barreiras a gente não foi construindo ao longo do tempo entre nós e o amor. Então, às vezes o caminho que é, entre aspas, não, entre aspas não, literalmente, às vezes o caminho que é mais fácil é o caminho que a gente olhando, ele tem subida, descida, 20 mil curvas, enquanto tem um outro ali que é só dar um passinho, dois passinhos e a gente chega lá, teoricamente parece que é mais fácil, esse caminho que é mais curtinho aqui, ó, que tem, né, parece que tá, só que aí se a gente não, se a gente nega, se a gente insiste em fazer o caminho que a gente quer, porque parece ele na nossa ideia de fácil, que é mais fácil, aí a gente dá um passo e aparece um muro na nossa frente. Aí dá mais um passo, aparece um enxame de abelhas. Enquanto que no outro, foi como o Gabi falou,
Tem várias curvas, tem subida, tem descida, mas cada passo que a gente dá aparece alguém, aparece uma sincronicidade e as resistências não existem, porque você está fazendo aquele caminho que é o teu caminho. Então, essa aceitação também de que a gente Gabi, é o tal do dar os passos para trás, é o tal do dar os passos para trás, porque a gente tem muitas ideias equivocadas. A guiança muitas vezes vai dizer para a gente fazer algo que a nossa mente vai dizer não, tem nada a ver. E olha isso, olha aquilo, e todas as resistências da mente vão surgir. Então é preciso. É isso, a gente já conversou isso, né, numa sessão anterior, que é essa ideia de neutralidade para receber a guiança do coração, abertura para receber a guiança do coração e confiança de que o caminho se abre a partir do momento que a gente investe, né? Sim, né? Sim. E eu sinto que é um processo de confiança, é um processo de abrir mão. Tem algo que a gente tem que abrir mão, assim, de ideias, de sofrimento. Tem algo, assim, que a gente precisa abrir mão para que ele seja feliz, porque senão não vai ser. Vai ter É. sempre essas barreiras na frente, né? E eu sinto que tem algo também sobre o momento presente, sabe? Porque é como se Jesus ele traz isso, né? Ele te prepara para dar esse próximo passo. Só que o nosso ego ele leva a gente muito pro futuro. Uhum. Então você tá pronta para dar o primeiro passinho. Aí você já olhou lá na frente, que ali tem depois uma montanha, e daí você diz assim, Jesus, a Não montanha dela quero. bem. Acho que isso aqui, tá? Isso aqui eu até dou, mas aquela montanha não dá, não. É, E quanto que ele prepara a gente no caminhar, né? Então, às vezes, é também essa confiança de que no pequeno passo a gente vai chegar onde a gente precisa chegar. A gente vai trilhar o caminho que a gente precisa trilhar, né? Isso me lembra, assim, muito didaticamente. Eu já falei várias vezes sobre a Paulinha, que ela tem o lembrete do amor, enfim. E ela compartilha que ela tem um disco gravado com vários lembretes do amor baseados em Curso Milagres. E ela compartilha como ela foi convidada a cantar as músicas. Porque ela não era cantora, ela não é cantora. E Jesus começou a inspirar ela a aprender a tocar, aprender a cantar. E como que foi um processo muito difícil para ela, porque por conta das resistências e eram as inspirações. E ela disse que ela foi fazendo aos poucos. Então ela foi inspirada a, tipo, marcar, sei lá, uma aula de canto. Aí ela foi e fez aula de canto. E olhou todas as ideias na mente que sim, vem. Ai, que eu não canto bem. Ai, que ninguém vai gostar. Sabe, isso tudo é treino. É a gente olhando para esses autoconceitos. Tá, estou limpando isso aqui na minha mente. E aí ela já sabia que ela ia gravar, depois de um tempo, né? Foi chegando as inspirações das músicas, ela sabia que ela ia gravar. Só que ela tinha uma outra pessoa gravando com ela, né? Que fazia, tipo, uma segunda voz. E na cabeça dela, ela falou que ela tava tão no momento presente, na cabeça dela, ele ia gravar tudo, ela ia fazer tipo um back vocal, uma coisa assim, né, sabe, leve. Aí ela falou que um dia antes deles gravarem, um dia antes, tipo, eu não sei nem quantos meses ela demorou pra preparar tudo. Um dia antes, eles pegaram a lista, assim, das músicas e começaram a falar assim, ah, Paulinha, essa daqui é bom você cantar, porque sua voz encaixa bem. Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. Aí quando ela olhou, ela falou assim, a maior parte do álbum vai ser eu que vou cantar. E aí ela falou que ela ficou em choque, ela ficou assim, Jesus, como assim? E daí foi um momento, né, que ela teve que lidar com vários pensamentos, e daí ela traz exatamente isso. Tipo assim, se eu soubesse no começo que eu sim. tava sendo guiada a gravar um álbum inteiro, eu talvez não teria dado o primeiro passo, né? Mas o passo que me foi pedido a cada momento eu podia dar. E daí, enfim, ela gravou lá as músicas e tal, e são bem gostosas de ouvir, tem vários lembretes do amor. Eu sinto que é um exemplo didático de como que ele trabalha, Muito. né? E por que que às vezes parece que o caminho é tão difícil? Porque a gente às vezes tá antecipando, a gente não tá confiando, a gente. Enfim, a gente faz um tanto de coisa na frente do que poderia ser leve, se torna Sim. pesado. Maravilhoso. Exatamente isso. Exatamente isso. Gratidão. 7. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dor, e dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal, e o mal não existe. Todavia,
está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização, agora não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente do seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico, ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconheces que a expiação não é o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. Acho que aqui ele esclarece de novo nessa ideia da expiação relacionada à inocência, ao reconhecimento da inocência, né? E no final do parágrafo 7 ele deixa essa frase: tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. Que é aquilo que a gente falou, o quanto que esses pensamentos pequenos, entre aspas, são na verdade aquilo que nos mantém aqui, que nos afastam de Deus, né? E o quanto que é muito corajoso, assim, a gente olhar para isso e a gente estar disponível para abrir mão desses pensamentos, mesmo que ainda num nível mais aqui consciente da fala. E conforme a gente vai realmente se comprometendo com esse treino, o quanto que isso é realmente a nossa liberação, né? E é a liberação dos nossos irmãos também, porque como a gente falou, é sempre projeção, né? Então, se eu sou capaz de reconhecer a inocência em mim verdadeiramente, se eu acesso isso, eu vou acessar isso para todos. Sim, maravilhoso. Nossa, é demais, assim, é demais. É muito amor, muito amorosa essa sessão, cheia de pérolas e de verdades, assim, arrebatadoras. Essa ideia, né, de que se você acredita, você está liberado agora. Eu ouço, chego a ouvir os pensamentos, então é muito fácil, né? É muito fácil, a gente faz um monte de besteira, de repente a gente agora tá liberado. É fácil? Então vai, se libera aí. É muito fácil. Foi o que você falou, é preciso muita coragem para soltar, para soltar. É possível agora, mas é preciso perdão na mente. É preciso realmente de um trabalho na mente assim muito profundo, para verdadeiramente incorporar essa verdade, esse fato, né? E de estar Demais. realmente disponível, né, para fazer isso, porque eu sinto que o que vem nesse lugar é muito tipo assim, eu fiz um monte de coisa errada, tá tudo bem, então eu vou só aqui trocar meus pensamentos e eu estou em Deus, né? E daí a gente volta lá para aquele parágrafo da ideia da vingança, né? A gente tem muito apego, assim. Se eu E fiz uma coisa também errada, eu tenho que pagar. Ou o outro tem que pagar também. o outro tem que pagar também, exatamente. Ou a projeção. E o ponto também, né? Tipo, é o apego à forma, é o apego a esse plano aqui, é o apego a esse mundo aqui. Tipo, se eu solto tudo isso, cadê? Quem sou eu? Se eu deixo toda essa história pra trás? O que acontece comigo se eu realmente sou livre? Vários processos desdobram a partir daí. Por isso, as lições. Por isso, tanta gentileza em ir trazendo essa verdade pra gente, né? Maravilha. Gente, muito profundo.
Adoro essa sessão, acho muito linda. Inclusive, vou fazer uma breve propaganda. Eu tenho um canal no YouTube, eu acho que a ideia deixa geralmente meu canal embaixo no YouTube, pra quem tiver curiosidade. E eu tenho um vídeo que fala sobre sacrifício, que tem uma leitura de parte desse trecho. Então, se alguém quiser aprofundar mais, ir lá, fica à vontade. E se você não estiver ouvindo pelo YouTube, estiver ouvindo pelo Spotify, você pode me seguir no Instagram, que eu tenho um Instagram aparentemente, que é Coração em Milagres. E aí lá tem o link pro YouTube. Você pode ir de lá. Eu vou começar a colocar o teu Instagram no Spotify também. E no YouTube Tá. também. No YouTube também. Eu nem sei mais como é que tá a assinatura no YouTube, na verdade, mas eu vou atualizar isso. Você que está ouvindo essa gravação, você já está vendo todas essas informações aí embaixo na descrição. Ok, gratidão, amada. Foi lindo mesmo, muito lindo, umas partes bem inspiradoras, tocou bastante meu coração. Tô bem grata por mais essa sessão maravilhosa. É isso, gratidão você que está ouvindo. Vejo você no próximo podcast. Até mais. Gratidão.